Mas, Cris, o negócio é o seguinte, vamos já começar, em primeiro lugar, com esses vídeos que estão meio que chamando a atenção da internet, tá? E eu vou mostrar esse aqui primeiro, se liga nesse vídeo aqui, ó. O que está sendo divulgado? O que estão falando sobre isso? Que um grupo religioso estava lá no Rio de Janeiro e aí eles começaram a ver isso aparecer no meio da mata. E aí, basicamente, pessoal, são 3 vídeos, pelo que eu vi, são 3 vídeos que estão circulando na internet. Esse é o primeiro deles, mas é o que mostra de forma mais clara. Ó, aí tá mostrando ali, ó, alguma coisa. Só que assim, eu vou parece aquela sarça ardente que tem na Bíblia, que seria lá do Moisés e tal. Tem uma conotação assim de que para religioso cristão pode ser bem significativo esse tipo de avistamento. Aí parece que alguém tenta se aproximar e eles falam, não, vambora, não vai lá não, vambora. Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente. Fala que foi alguma coisa que caiu do céu. Não diminui e nem aumenta. Não diminui nem aumenta. Muito interessante o vídeo, hein? É bem curioso. Sabe por quê? Esse tipo de relato é muito comum. Sim. Em florestas, em locais de mata. É muito comum esse tipo de relato de luzes fortes ou algo que parece fogo. Bem curioso mesmo. Assim, pessoal, de primeira eu pensei, ó, isso aí pode ser, sei lá, uma labareda, um fogo, alguma coisa criada. Alguém fez isso, alguém que estava ali no meio da mata colocou fogo em alguma assim, coisa. Do nada, assim? Apaga do nada, ó, apagou. Vamos ver o que eles estão falando, ó. Aí eles falam que tem outro, ó. Ó, aí volta de novo, ó. Aí que tá, será que poderia ser fogo? Só fogo mesmo, Cris? Não, só fogo não. Tem uma movimentação ali que a gente consegue diferente, ver. Né? O modo como se apagou, não se apagou como fogo. Isso é verdade. Pode ser outra coisa, pode ser, sei lá, pode ser algum tipo de pegadinha, pode ser alguma coisa armada. Que seja. Agora fogo, uma coisa assim eventual, de ser um fogo, de ser... Isso não. Tá bem então, ou é armado, isso. Ou então é muito verdadeiro e tem realmente uma aparição de OVNI mesmo aí. A forma como isso reflete na lente, ó, repara aqui, ó, no reflexo da lente. Repara que existe um padrão ali, ó. Existe um padrão. E o reflexo da lente ele pode revelar o que pode ser isso de verdade, ó. Consegue identificar alguma coisa nesse padrão? Parece alguns pontos, ó. Ó, vamos pegar bem na parte que aproxima aqui, ó. Parece que tem alguns pontos ali, ó. Tá vendo aquele reflexo verde, ó? É o reflexo da lente. Não é o reflexo do like? O reflexo do like tá sendo agora, ó. Opa! Tô sentindo, pessoal. Taca o dedo no like, tá? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo e deixa o nosso coraçãozinho ultra, hiper, mega feliz. Sei lá, Cris, eu deixo esse vídeo na dúvida. Eu deixo ele na dúvida. E vocês deixem aí nos comentários. Deixa aqui nos comentários, porque assim, em alguns momentos me parece só uma tocha de fogo, pra falar a verdade. Em outros momentos parece, como você disse, Cris, o jeito que apagou e que voltou não parece ser só uma tocha de fogo. E o vídeo parece bem casual mesmo, não tem indícios claros, pra mim não tem indícios claros de adulteração. Que coisa bizarra. E outra coisa, que tem muita gente que fala que vê esse tipo de coisa em mata, né? Muito comum esse tipo de relato em mata. É muito bizarro. Então, você já viu alguma coisa assim? A gente pode estar diante de um vídeo legítimo mesmo. Se você tem mais informações também, deixa aí nos comentários. Deixa aqui nos comentários. E, Cris, tem um outro que foi filmado no aeroporto de Hong Kong. Eu vou dar play agora. Se liga. Eu vou deixar o áudio de fundo. Aí estão os aviões. Aí ele fala, ali estão os aviões. E olha que eu nem falo espanhol, mas tô traduzindo aqui, ó. Nossa, mas foi difícil, hein? Podem observar o objeto ao fundo. Tá difícil a tradução, né? Tá difícil essa tradução, dificílima. Aí ele fala, agora é em inglês, ele fala, tem 4 coisas individuais ali. Na verdade eu tô contando, não são 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece um bando de luzes individuais. Aí perdeu o foco. E é muito esquisito, porque tá parado ali. Assim. Muito estranho. Eu pensei, ó, que seria alguma coisa... Sabe aqueles postes que guiam o avião meio que pra pista?
Poderia Eu pensei que poderia ser um mas desses. eu acho que primeiro tá muito alto. Tá muito alto. Aí eu fui, Cris, tentar entender o que que era isso. Aí eu achei aqui o aeroporto, ó, aeroporto de Hong Kong, e aqui a gente consegue ver algumas fotos. E aí eu peguei, ó, é mais ou menos aqui que aconteceu e tem um panorama 360 aqui, ó, pra gente ter uma ideia. E, de fato, não tem nada tão alto assim, de poste de luz, como guia ali, ó. As luzes que a gente tem, ó, vamos colocar aqui, ó, dar um zoom, ó. Tá vendo? Elas têm meio que a mesma altura, que é o que mostra naquele... Algumas ali que dá pra ver, ó. Todos os postes. Não tem nenhum com aquela altura. Aí alguém poderia dizer, poderia ser um dirigível, um balão, mas em cima do aeroporto? É, isso que é estranho. E tá parado, né? Helicóptero pode ficar parado, Todo mas mundo não é sabe helicóptero. que ao redor do aeroporto não se pode ter nem dirigível, nem balão, nem helicóptero. É um tráfego controlado. É bem estranho. Isso também tá chamando muita atenção na internet. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, até porque a gente tá como, Cris? De olho nos comentários. Sempre. Rodrigo Camargo, nunca duvidei dos sumérios. Só o fato de eles terem representações do sistema solar naquela época já deveria dizer algo. E tem muita coisa antiga do nosso planeta. Construções, né, Cris? Se a gente for ver, dá a impressão que a nossa sociedade ela passou por ciclos. E que, sim, a gente já teve uma grande evolução. A gente aqui. já teve outra tecnologia. Sim, há milhares de anos atrás. Vide Puma Punko ou aquele Gobekli Tepe. Pesquisem aí, vale a pena. Tem outro também que a gente estava falando sobre um isso outro esses também dias. que eu esqueci o nome agora. Que é o... Que tem o Templo de Júpiter dos romanos lá. Isso. Em cima de umas pedras que ninguém explica como movem Ninguém aquilo. explica, é um negócio assim, absurdo. Então, sim, isso significa alguma coisa. Rodrigo Camargo, tamo junto, meu querido. Nadir Carmo. Os alienígenas se revelam e o Cris continua nesse suspense. Aparece, Cris. Só que aí que tá, parece que amanhã vai ter mesmo essa revelação. Mas não pelo vai menos ser o Cris, parte dela. Vai ser aliens. Será que não poderia incluir o Cris junto, Cris? Não, Pensa deixa nisso. os aliens. Pensa Não vou nisso. roubar o momento deles. Deixa aqui nos comentários. Não. E eu adorei esse comentário, Cris. A Vanessa Gisele. Olá, Richard e Cris, boa noite, galerianos. Hoje estou em êxtase, consegui filmar o cometa, mostrar para minha filha e ainda por cima vimos uma bola de fogo que atravessou o céu deixando um rastro para trás. Foi muito lindo. Minha menina de 5 anos ficou pulando de alegria por presenciar algo único. E tudo isso graças a vocês, meninos, que nos incentivam a sempre estarmos olhando para o céu. Eu sempre tive essa paixão e agora com dicas de para onde olhar e qual o melhor horário, me levou a comprar um telescópio pequeno, mas que tem me proporcionado grandes momentos. Estamos juntos e até quando Deus permitir. Fui tal! Vanessa Gisele, eu até respondi ela aqui de forma escrita, mas eu quero responder aqui pelo vídeo. Porque esse comentário ele me deixou muito feliz, de coração mesmo. Muito, muito feliz. E é por coisas desse tipo que a gente tem essa energia para continuar sempre com o nosso trabalho, sempre fazendo com que todo mundo olhe para o céu. Então, de verdade, muito, muito obrigado Esse comentário é um boost É um boost de energia pra gente. De verdade, é uma turbinada de energia muito grande pra gente. Vanessa, Gisele, um abraço muito grande. E ela teve o combo completo, hein? Pra você e pra sua filha também de 5 anos, que viu tudo isso e ficou maravilhada. Eu acho que é uma coisa que ela nunca vai esquecer. Cometa, meteoro, tudo junto. Não, tudo junto. Parabéns pra vocês. Parabéns. E, inclusive, pessoal, pode ser que agora no domingo a gente tenha uma live fazendo essa observação e batendo um papo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mesmo essa live. Agora há pouco eu observei ele novamente e ele tá lá lindão. Ainda tá dando pra ver a cauda dele, ó. Isso porque essa imagem ela é um empilhamento, mas ela não tem edição. Eu não editei nada. Aqui é só o empilhamento, inclusive é um print da tela do meu celular enquanto tava fazendo o registro. E se acontecer essa tal revelação que estão prometendo pra amanhã... A live de domingo vai ser um pouco diferente. Vai ser um pouco diferente. Não vai sobrar tela, vai derreter tudo. Vai derreter. A Fátima Cuba, gente, não tem mais o que revelar. Já tá escancarado pra todo mundo ver há anos. Só não aceita quem não quer. Concordo, Fátima. Mas parece que tem mais coisa pra revelar. E é isso que estão falando. Ainda mais coisas. Antes de falar sobre isso, vamos só falar o que aconteceu, porque isso aqui é extremamente bizarro. Quem que disse isso que eu vou contar pra vocês é o Dan Farah, o diretor do documentário Age of Disclosure. Por que a gente tem que levar a sério? Porque o cara, ele simplesmente reuniu os maiores agentes de inteligência... Várias fontes. Não, ele reuniu os maiores agentes de inteligência dos Estados Unidos... Quando a gente fala agente de inteligência, é espião. Espião. É espião. É espião, é gente que tem cargo grande lá dentro do tipo do James governo. Bond, que tem assim um monte de acesso que a gente nem imagina.
esse cara, esse Dan Farrell, ele simplesmente reuniu grandes agentes de inteligência do governo e tudo mais pra falar no documentário dele e revelar coisas que eles sabem sobre programas de recuperação de OVNIs e tudo mais. Então, ele, o Dan Farrell, ele tava no podcast do Danny Jones, que, Ele inclusive, sabe o que tá falando. ele sabe do que tá falando. Tá aqui o link dessa entrevista dele lá pro Danny Jones. Eu vou deixar aqui na E o descrição. que ele falou? O que ele falou? Ele disse o seguinte, o Trump, ele deu a ordem para alguns policiais de inteligência, ou seja, espiões, chegarem num certo local, em alguns locais. Basicamente é o seguinte, o Trump falou, ó, a revelação ela vai acontecer. Então, reuniram agentes e falaram, ó, vai lá balançar as árvores, como ele chamou. Ou seja, pra ver se cai alguma coisa, pra ver se tem alguma coisa. E aí eles chegaram num lugar que Vão tinham cavucar. outros oficiais de inteligência, talvez psionicos, não sei, mas outros oficiais de inteligência que evocavam OVNIs, evocavam naves. Naquele lance de psiônico. Aí que tá, não necessariamente. E aí esses oficiais do Trump pediram as provas. E aí eles falaram, ok. E Mataram apareceu. a cobra E a nave apareceu. e, segundo eles, mostraram a cobra. Mostraram a cobra. Quando isso aconteceu, há cerca de 2 semanas, o congressista Eric Burlison também falou sobre isso, um relato bem parecido num outro podcast. E 2 pessoas de dentro falaram pro Dan Farrell. Pessoas de dentro do governo falaram pra ele. E aí, Cris, entra nisso que você falou, psiônicos. Porque o Danny Jones perguntou. Então foi aquele negócio de psiônico. Pra quem não sabe o que são psiônicos, a gente já falou sobre isso, tá num vídeo que é exclusivo pra membros aí, ó. Mais um motivo pra você virar membro do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É tipo um vidente que se comunica com ET. Não é bem vidente. Basicamente, pro pessoal entender, fica É uma pessoa fácil. que ela tem um contato mental com que seriam inteligência não humana. E ela Tá. faz esse contato mental, Isso. E ela supostamente. consegue se comunicar e não chamar tão eles. supostamente assim, Não tão porque tem muita supostamente gente que assim. fala isso. É, aí que tá. E aí o Danny Jones falou, então são psiônicos? Ele disse, não necessariamente. E aí ele fala uma coisa, e pessoal, o negócio é o seguinte, eu peguei esse trecho da entrevista, a forma como ele fala, ele vai perdendo fôlego. Você sente total realidade nesse trecho. Eu vou colocar aqui só um trechinho pra vocês entenderem, se liga nisso. Nuclear submarine. Se você colocar, ele falou, tem outras formas de você chamar os OVNIs, não só de forma psiônica. Você pode deixar footprints, ou seja, como se fosse pegadas. Você deixa alguma coisa que você chama eles, e aí ele fala o que são essas coisas, ó. Se você pegar um certo submarino nuclear In a certain area and Em um- nearby it, em um certo lugar you can put e próximo dele, another ó como ele perde o fôlego pra falar. vessel with Você coloca uma outra embarcação a com nuclear weapon on it, uma certa arma nuclear ali and that footprint will attract them. E essa pegada vai atrair vai atrair eles. um OVNI. Então pode ter sido isso, ou seja, o que ele tá dizendo Aquele aqui? lance nuclear, reparou? O que ele está dizendo? Tem um lugar nos oceanos que, se você ir para esse certo lugar em específico e você colocar ali um submarino nuclear específico e uma embarcação com uma arma nuclear específica, os OVNIs aparecem. Isso Como entra, se Cris, me tivessem de arrepia. guarda naquele local. Isso então. entra que. Lembra que o Tim Burchett falou, e isso diversas pessoas estão falando, que existem locais nos oceanos onde existem essas bases. São 5 ou 6 bases nos oceanos. Talvez essa seja um dos locais onde esteja uma das bases. E aí, se você chega com armas nucleares, com submarino nuclear, essas coisas Eles elas aparecem para monitorar o que você está fazendo. Então, ele sugeriu que não necessariamente tenha sido psiônico, e a forma como ele fala que ele perde o fôlego, eu sei o que é você saber de certas coisas que você não pode falar e você fica exatamente dessa forma, tá? Você tem medo de falar alguma coisa, então você meio que não fala, na verdade. Então, o que ele deu a entender é, não foi de forma psiônica, foi indo até o local com essa embarcação nuclear, com essa arma nuclear, e aí os OVNIs, eles aparecem. Cris, isso, por mais maluco que pareça, é muito quente. E sabe quem disse isso pra ele? Isso ele confessa aqui durante a entrevista. Essa forma de atrair os OVNIs foi o Jay Straighten. Quem é Jay Straighten? Ele é um analista de inteligência, ou seja, Espião. um espião dos Estados Unidos, e ele fez essa revelação. Isso não é de hoje, essa revelação que ele fez pra ele. E ao que tudo indica, isso que aconteceu com agentes do governo, agora, 2 semanas atrás, foi
dessa forma, provavelmente. E- Isso é muito interessante, porque dá a entender que tem locais, então, no oceano que realmente tem bases de Sim. alienígenas. E que é que bom eles- que não chegue certos navios E nucleares. quando chega, já aparece nave, ou OVNI, seja lá o que for, para proteger a área. Ou seja, eles mantêm um controle sobre áreas específicas. Cris, alguns vídeos atrás eu falei sobre uma preocupação aqui, que estava chegando uma coisa nuclear que atrai OVNIs. Lembra que eu falei E sobre chegou, isso? chegou. Chegou, Tá pessoal. ele aí, ó lá. Isso que vocês estão vendo é a chegada do USS Nimitz. USS Nimitz é um porta-aviões dos Olha Estados o Unidos tamanho dele. nuclear, e esse USS Nimitz já esteve envolvidos em casos de OVNIs, inclusive aquele Muitos, caso viu? bem famoso, que assim, não sei se vocês vão saber do caso do USS Nimitz, mas eu vou mostrar porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Lembra disso aqui? Isso aqui, que não tem propulsão evidente, passou por diversas O próprio investigações governo dentro falou. do governo, e eles falaram, ó, isso aqui é um objeto voador não identificado. Inclusive tem um formato de disco voador bem peculiar, né? Isso aconteceu em cima do USS Nimitz, que agora Que é um está porta- aqui no Brasil. que é um porta-aviões nuclear, ou seja, ele já está há pelo menos uns 25 anos sem reabastecer. Eu vi aqui que ele teve um reabastecimento, aparentemente, Uhum. do combustível nuclear em 2000, por volta do ano 2000, e ele está Uhum. na ativa desde 1970. Não, ou seja, é 30 um negócio anos absurdo. sem reabastecer, não põe Pera um aí. pingo de gasolina, de Se existe- petróleo, de óleo, nada. Agora, Cris, se existem essas bases aí que eles falam, essas 5 ou 6 bases, e quando uma certa embarcação nuclear aparece nesses lugares, talvez eles aparecem para ficar de olho no que está acontecendo, e ele está no Brasil agora. Olha só. Assim, é uma certa preocupação. Será que esse tipo Porque de coisa ele vai atrai aumentar? OVNIs. O fato é esse, ele é Ele nuclear atrai, ele e atrai. uma potência grande, inclusive. Absurda.